Pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa semana 8. Estamos aqui novamente, Física Geral Experimental 1, sou a professora Natália. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio de corpos, sejam nos corpos sólidos quanto nos fluidos, ou seja, líquidos e gases. Vamos iniciar? Nessa aula, portanto, o objetivo é tratar da estática de corpos e da hidrostática. Inicialmente, nós vamos ver o equilíbrio entre corpos sólidos. Depois, a gente vai para o equilíbrio entre os fluidos. Nos corpos sólidos, a gente viu até agora, nas unidades anteriores, o equilíbrio de um corpo pontual. O que é um corpo pontual ou uma partícula, um ponto material? Tudo isso define a mesma coisa. É um corpo em que as suas dimensões são desprezíveis. A gente não tem uma dimensão de comprimento, largura, volume, elas são tão pequenininhas que a gente acaba desprezando. Então, nesse caso, a gente só precisa ver qual é o equilíbrio naquele ponto. Por exemplo, nós sabemos aqui que esse corpo não está em equilíbrio, porque só tem uma força, então ele tende a ter o movimento dessa força. Se tiver uma força contrária de mesma intensidade, agora sim, nosso corpo está em equilíbrio. Então, ficou fácil de definir nesse ponto material quando um corpo está em equilíbrio ou não. Nós podemos, então, colocar aqui que para um corpo pontual em equilíbrio, nós só precisamos definir que a soma das suas forças precisam ser igual a zero. A gente não precisa definir nenhum outro valor, nada além disso. Diferente do que a gente viu até agora, nós temos um corpo extenso, como, por exemplo, uma barra. Nós temos aqui, por exemplo, pelo menos duas dimensões, né? Pelo menos altura e comprimento. Ainda podemos ter uma largura e aí um volume, né? 3D se a gente pensar em 3 dimensões. Se colocarmos aqui várias forças em diferentes pontos, aí sim nós temos um equilíbrio que depende de onde essa força é aplicada. Por exemplo, se eu considerar essa força e essa contrária, nós podemos colocar que nosso corpo está em equilíbrio. Uma puxa para lá, outra para cá, poxa, está em equilíbrio. Uma para baixo e uma para cima, deveria estar em equilíbrio? Sim, deveria, mas não está. Por quê? Porque aqui depende de onde nós estamos aplicando essa força. Ou seja, num corpo extenso nós temos então que as suas dimensões são mensuráveis, são importantes para o nosso exercício, para o nosso entendimento de onde essas forças são aplicadas. E para um corpo extenso estar em equilíbrio, nós precisamos definir a somatória das suas forças igual a zero e, além disso, a somatória de momento igual a zero. Entra um novo conceito, que é o momento. O que é esse momento? Vamos à definição. Torque ou momento. Nosso livro só chama de momento, mas o nome também pode ser torque, é um pouco mais comum de encontrar em outras literaturas. Esse torque ou momento mede a capacidade de uma força de produzir uma rotação. Aqui vamos colocar algumas definições novas para vocês. Por exemplo, aonde esse corpo está fixo, nós vamos colocar a ideia de polo. Polo ou origem. É um local onde esse corpo está fixo, ele não se movimenta. Nós temos também a linha de ação de uma força. Por exemplo, uma força F1, a sua linha de ação é para cima na vertical. F2 novamente, F3 novamente, F4 na horizontal. Então, isso é uma linha de força da ação. E a distância entre o polo e uma linha de ação da força nós chamamos de D, ou de braço de alavanca, ou de braço de momento. A partir dessas definições, nós podemos definir a equação de momento. Nós dizemos que o momento de uma força em relação ao polo, que é o ozinho ou origem, é igual à sua força, ao valor dessa força, vezes o braço de alavanca, ou a distância entre essa força e a sua linha de ação. Ou seja, depende de onde essa força está sendo aplicada no corpo para a gente poder calcular o momento. E aí, se esse momento for igual a zero, aí sim nós temos um corpo em equilíbrio se suas forças também forem igual a zero. Nós precisamos das duas definições para saber se um corpo extenso está em equilíbrio ou não. Algumas restrições, algo que a gente adota aqui para o momento. Essa já é algo que a gente adota que não é sempre
mas uma adoção que acontece geralmente nos exercícios. Então, normalmente, nós adotamos uma rotação no sentido anti-horário como sendo positiva. Por exemplo, nosso polo é esse pontinho aqui. Se nós aplicarmos uma força F2, vamos isolar todas as outras, considerar aqui só a F2. Se aqui está parado, esse objeto vai tender a girar no sentido anti-horário. Então, essa força é considerada positiva. Se essa força fosse de cima para baixo e o polo aqui, iríamos ter uma força que auxilia esse corpo no movimento no sentido horário. E por isso, a sua força seria um valor de negativo. Mas essa é uma adoção, podemos considerar qualquer um dos dois nos nossos exercícios, mas nós temos que colocar qual é o tipo de sinal que a gente adotou. Lá nos exercícios, na hora de fazer, a gente colocando o sentido anti-horário como positivo. Se vocês colocarem o contrário e aplicarem de forma correta em todas as forças, o resultado tem que chegar ao mesmo resultado, tudo bem? A unidade de momento, mais um fator. A força vale newtons e o nosso braço de alavanca, essa distância aqui, é em metros. Portanto, o nosso momento tem a unidade de newton vezes metro. Como eu já disse anteriormente, se a soma do momento desse corpo, de momento de todas as forças, for igual a zero, nós não temos a rotação desse corpo. E aqui uma dica importante, que não está no livro, mas é uma dica extra. As forças com linha de ação passando pelo polo não têm influência no seu momento. Vamos ver se isso é verdade? Essa força F1 aqui, ela tem a sua linha de ação passando pelo polo. Dessa forma, essa força não tem um momento que atua na rotação desse corpo, porque ela está em cima da linha de ação. Da mesma forma acontece com a força F4, a sua linha de ação é em cima do polo, ela passa por cima do polo. Essa força não vai gerar nenhuma rotação nesse corpo, tudo bem? Outro tipo de força que nós podemos ter é com um certo ângulo. E aí, assim como a gente fez os exercícios nas unidades anteriores, é só fazer a decomposição dessa força e aí sim analisar a linha de ação da decomposta dessa força. Vocês vão ver que parte da decomposição dessa força vai ter um momento atuante para a rotação e parte vai ser um momento igual a zero. Nessas quatro forças que nós temos, vamos adotar aqui para um exemplo simplesmente que elas têm intensidade igual, então o módulo da força 1 é igual ao módulo da força 2, da força 3 e da força 4. Se a gente adotar que o módulo dessas forças são iguais, nesse caso nós temos que o momento da força 1 é igual ao momento da força 4, que é igual a zero. Por quê? Porque as linhas de ações passam por cima do polo. Já a força 2 e 3, como que eu posso analisar qual é o momento maior? Se essas duas têm a mesma intensidade, têm a mesma força F, o que muda é o braço de alavanca. Então, o braço de alavanca maior vai resultar em um momento maior do que a outra. Então, o momento da força 3 é maior do que o momento da força 2. Vamos para um exemplo prático que é fácil de observar. Abrir uma porta. Se a gente pega uma porta e aplica uma força no meio dela, só com o dedo assim empurrando. Se a gente empurrar essa porta, fizer essa força e fizer ela lá na beiradinha, na porta mesmo, na ponta, vocês vão ver que é muito mais fácil. Ou seja, aplicando uma mesma força, eu tenho um momento maior lá na beirada do que aqui no meio da porta. Outro exemplo simples. Quando vocês têm uma chave de boca e estão abrindo um parafuso, quanto mais longe vocês pegarem no cabo daquela chave de boca, maior o momento que vocês conseguem fazer. Então, maior é a força que uma mesma força gera um momento maior para poder apertar aquele parafuso. Já no equilíbrio entre fluidos, vamos falar um pouquinho sobre massa específica, densidade e pressão. Aqui, às vezes as pessoas confundem, né? Massa específica com densidade, então vamos colocar a diferença. Massa específica é massa sobre volume e densidade também é massa sobre volume. Qual a diferença? Nós estamos falando de massa específica de apenas uma substância. A massa específica do ferro, a massa específica
de qualquer outro tipo de substância, que ela seja pura. Você fala da substância por si só, isso é uma massa específica. Já quando nós temos a densidade de um corpo, e ele pode ser feito da mistura de vários materiais. Portanto, a massa da substância 1 mais a massa da substância 2 mais a massa da substância 3, dividido pelo volume de cada uma que está ali presente nesse corpo. Aí sim a gente encontra a densidade. Portanto, massa específica é para uma substância que ela está ali pura, e densidade é para um corpo, onde eu tenho uma mistura de vários materiais. Se o nosso corpo for formado de apenas uma substância, nós vamos ter então que a sua densidade e a sua massa específica vão ter o mesmo valor. Lembrando que esses dois valores são dependentes de temperatura e pressão. Ou seja, se eu tenho uma determinada temperatura, eu posso encontrar uma massa específica. Se eu mudo a temperatura, eu encontro outra massa específica. Para a densidade, a mesma coisa. A temperatura e a pressão do sistema variam a sua densidade e massa específica. A unidade, tanto de massa específica quanto de densidade no SI, é quilograma por metro cúbico. Lembrando que 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Partindo para a pressão, então, nós temos que é força sobre área. Se nós estamos falando aqui de líquidos a gente não consegue fazer uma tração sobre o líquido, a gente não consegue aplicar outro tipo de força, somente uma força normal. Por isso que nós podemos colocar que também é igual a força normal sobre a área, ou a força que está sendo aplicada sobre aquela área. Esse conceito de pressão, então, tem a unidade de Pascal ou de Newton por metro quadrado. O que eu queria ressaltar dessas três considerações para vocês? Essas três definições são aplicadas para sólidos, líquidos e gases. Todas as substâncias têm densidade, têm massa específica e têm pressão. Aqui, especificamente, nós estamos falando de fluidos, até por isso que a pressão foi definida pela normal sobre a área. Então, estamos falando especificamente dos fluidos para poder definir o equilíbrio dos fluidos. Entretanto, tanto a massa específica quanto a densidade quanto a pressão podem ser definidas e estão presentes em sólidos, líquidos e gases. Quando falamos em fluidos, estamos falando em qualquer tipo de fluido, ou seja, gases e líquidos, tudo bem? Não estamos restringindo qual é o tipo de fluido, isso se aplica para os dois. E as definições que nós vamos ver a seguir também se aplicam aos dois tipos de fluidos, aos gases e aos sólidos. Como, por exemplo, o teorema de Stevin. Nós temos que, por exemplo, um líquido. Se eu tenho ali um copo com água, eu tenho dois pontos dentro desse copo de água. Pontos na mesma horizontal, que estão no mesmo líquido, eles têm uma mesma pressão. Ou seja, se eu estou no mar mergulhado a 10 metros e outra pessoa está em outro lugar, também no mar, a 10 metros de profundidade, isso quer dizer que eu estou sob uma mesma pressão da água do que a outra pessoa também, porque a profundidade, esse ΔH de coluna de líquido acima de mim que define qual é essa pressão no local. Então, pontos na horizontal têm a mesma pressão. Mas e pontos na vertical? A diferença de pressão entre dois pontos de equilíbrio em que apresentam um desnível H vale densidade vezes gravidade vezes altura. Ou seja, a diferença de pressão entre o ponto A e B é igual à densidade desse líquido, a gravidade e a diferença de altura em que os pontos A e B estão localizados. Por fim, nós podemos definir também o teorema de Pascal, o princípio de Pascal, já indo nessa ideia de dois pontos numa mesma linha vertical. Se eu tenho um acréscimo de pressão num ponto em um líquido, essa pressão, esse acréscimo, é transmitido igualmente por todos os pontos do líquido e também as paredes desse recipiente. Por exemplo, eu tenho um êmbolo e eu puxo essa seringa. Se eu puxo essa seringa, eu faço com que a pressão ali faça o líquido subir. E essa pressão é toda feita e transmitida por todo aquele corpo. Ou então, se eu empurro um líquido, essa pressão do líquido é transmitida por todos os pontos desse recipiente e também para a parede desse recipiente. Tudo bem? Este é o princípio de Pascal. Os nomes aqui
se é de teorema de Stevin, princípio de Pascal, principalmente, particularmente, eu não acho tão importante. O que é principal é vocês entenderem o conceito. Por exemplo, pontos na horizontal têm a mesma pressão, pontos na vertical têm uma diferença de pressão, de densidade vezes gravidade vezes variação de altura, tudo bem? O importante é que vocês compreendam o conceito. Nós temos também uma experiência de Torricelli. E aí, essa experiência, o professor lá na aula conceitual coloca também isso explicado para vocês. Aqui, portanto, vou falar brevemente. Onde nós temos uma coluna de líquido. Ele encheu essa coluna de líquido, tampou, virou, colocou num tubinho ali, né, que só tem uma boquinha, virou e colocou dentro do líquido e soltou. Só que essa altura era de 1 metro. Quando ele soltou embaixo, que ele viu que a pressão desceu para 76 centímetros, ou seja, na pontinha ficou vácuo. Poxa, mas se naquela pontinha ficou vácuo, por que desceu só 76 centímetros ou 760 milímetros? Daí veio então essa experiência que definiu a nossa pressão atmosférica. Lembrando que esse líquido era o mercúrio. Se fosse feito com água, nós precisaríamos de uma coluna de água muito maior, porque a densidade do mercúrio é alta. Portanto, aqui a coluna de líquido de mercúrio foi de apenas 1 metro. Então, ele usou o teorema que a gente acabou de ver de Stevin para saber, poxa, se os pontos A e B estão numa mesma linha horizontal, isso quer dizer que eles têm a mesma pressão. Se eles têm a mesma pressão, eu sei que a pressão de A é igual à pressão de B. Na pressão de A, o que tem em cima? Só a atmosfera. Então, eu defini como pressão atmosférica. Eu sei que a pressão em B, então, é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Essa altura, então, a densidade do mercúrio é de 13.600, a gravidade 9,8, a altura 0,76. Olha lá, eu cheguei num valor. Que valor é esse? É a pressão atmosférica, que eu posso definir tanto em newtons por metro quadrado como em pascal. A partir desse experimento simples, ele chegou no valor da nossa pressão atmosférica que a gente utiliza até hoje como convenção. A gente sabe que a pressão atmosférica muda um pouco de local para local, mas como convenção para os nossos exercícios, nós temos que a pressão atmosférica vale 10, 13, 15 pascal. Por fim, nós temos o princípio de Arquimedes. E aqui, já que eu falei de vários princípios, vários teoremas, eu chamei um convidado especial para falar desse princípio, que é o nosso professor Arquimedes, tutor aqui de Maringá. Então, ele preparou um vídeo especial para nós. Vamos lá, professor Arquimedes, como é o princípio de Arquimedes? Dá uma ajuda para nós. Salve, galerinha! Tô interrompendo aqui o sinal da professora Natália. Vocês acharam que iam se livrar de mim? Not today, Satan! Bom, queridos, a professora Natália me convidou especialmente para bater um papinho para vocês sobre o princípio de Arquimedes. Nada mais justo do que o Arquimedes falar do princípio de Arquimedes. Até mesmo porque todos os meus professores de física sempre me perguntavam. Então eu tenho a obrigação de saber o princípio de Arquimedes. Vamos ver? Imaginem este meu lindo copo cheio de água até a borda, ó. Fazendo esforço para não deixar ele cair. O que acontece se eu pegar Roma e afundar Roma? Vamos ver o que acontece? Bom, queridos, o que aconteceu? Você viu que a água transbordou do meu copo. Por que essa água transbordou e quanto de água transbordou? Vamos falar sobre isso? Bom, você concorda comigo que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Isso é impossível fisicamente, tudo bem? Então, guardem isso no coraçãozinho de vocês. Agora, o quanto de água transbordou? O meu copo ele estava completamente cheio. Tá? Não cabia mais nenhuma gotinha. Quando eu coloquei o meu objeto dentro do copo, e esse meu objeto ocupa um espaço, a água teve que sair para dar lugar para esse meu objeto. A água também ocupa espaço. Como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, a água transbordou para dar lugar ao meu objeto que entrou nesse meu sistema. Então é por isso que a água transborda. Mas quanto de água transborda? Você concorda que esse meu corpo tem uma massa? Ele tem uma massa, ele tem uma forma, portanto ele ocupa um volume. Ótimo. Na hora que ele entra, você concorda que a água precisa deixar exatamente o tamanho, o espaço, o lugar para que este corpo encaixe lá dentro?
Então, a quantidade de água que vaza do meu copo é como se eu exatamente, é numericamente igual a este corpo feito de água. Imagine que você está vendo esse meu objeto e no lugar de vidro, cerâmica, ele fosse água. Essa é a quantidade de água que vaza. Isso aconteceria com qualquer outro corpo. Por exemplo, se eu tivesse entrado numa banheira, se eu tivesse colocado uma bolinha de gude, não importa o objeto. Todas as vezes que um objeto estiver submergido em uma superfície líquida, a quantidade de água que ele desloca é exatamente igual à sua massa, só que em água. Então é essa quantidade de água que transbordou. Essa quantidade de água que transbordou, você concorda que ela tem um peso? Mas a água pesa. Então aquela quantidade de massa de água que transbordou também pesa. Existe uma força que tenta combater o peso da massa de água deslocada. Essa força está sempre orientada para cima. Quem é esta força? É o empuxo, tá bom? Pessoal, e esse é o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes diz que todo corpo mergulhado em um fluido está sujeito a uma força que atua de baixo para cima, denominada empuxo. E esse empuxo, pessoal, é numericamente igual ao peso do volume de líquido que foi deslocado. Aquele volume de líquido que nós havíamos visto quando Roma foi afundada. Queridos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, professora Natália. De volta para você agora. Beijo, galerinha. Tchau, tchau. Ou seja, nós temos então que um corpo totalmente imerso em um fluido recebe deste uma força vertical para cima, denominada empuxo, de intensidade igual ao peso do líquido deslocado, assim como o professor explicou. Então, o líquido deslocado é igual à força desse empuxo. Como que a gente pode determinar isso? Então, o empuxo é igual ao peso do líquido. Esse peso do líquido, o peso é massa vezes a gravidade. Lembrando que aqui é massa do líquido que foi deslocado. Então, massa é densidade vezes volume. Só que o volume do líquido deslocado também pode ser igual ao volume desse sólido. Então, eu tenho aqui duas equações que podem determinar o empuxo. Densidade do líquido, volume do líquido e gravidade. Ou densidade do líquido, volume do corpo e gravidade. Para um corpo que está em equilíbrio, como que a gente pode definir então? Se esse corpo está em equilíbrio, isso quer dizer que o peso desse sólido é igual ao empuxo. E aí ele fica ali no meio do líquido. Quando você coloca um objeto dentro, poxa, ele está no meio. Isso quer dizer que o empuxo, ele vai tanto para cima, o puxo e empuxo. Puxa para cima, o nosso peso para baixo, mas fica ali no meio. As duas forças estão em equilíbrio. Já quando nós temos um empuxo maior que o peso do sólido, esse corpo flutua. Como, por exemplo, um balão de gás hélio. Nós temos que a densidade do hélio é mais leve, é menor do que a densidade do ar. Isso faz com que o empuxo seja maior do que a força-peso desse balão. E isso faz com que o balão suba. Olha lá, a gente colocou exemplo de líquido e de gás. Nós estamos, portanto, sobre a força empuxo, nós estamos exercendo essa força? Sim, o ar exerce sobre nós essa força. Só que a densidade do nosso corpo e o volume do nosso corpo é muito maior do que a densidade e o volume do corpo do ar. Por isso a gente praticamente nem considera, porque esses valores são muito diferentes. Mas se a gente tiver um balão, pode até colocar o balão aquecido. O ar dentro que está aquecido é mais leve do que o ar fora. Portanto, faz aquele balão subir no ar. Além dessas três considerações, empuxo maior, empuxo menor e corpo em equilíbrio, se esse corpo a gente colocou ali e ele flutuou, mas ele está em equilíbrio, ele ficou na beirada, ele está ali no limite desse líquido. Então, a gente colocou, por exemplo, vamos considerar um iceberg. A gente sabe que ele fica uma parte submergida para cima e outra parte para baixo. Esse corpo está em equilíbrio, porque ele não está mais se movimentando, ele não afunda e ele não sobe mais, ele está nesse limite. Só que nesse limite a gente sabe que ele está em equilíbrio, então o corpo tem um empuxo igual ao peso do sólido, mas lá na superfície.
Então, vamos considerar, por exemplo, como se fosse esse sólido, um cubo. A parte laranja é que está afundada, está submergida, tá debaixo desse líquido, está debaixo de água, por exemplo. Nós temos que o empuxo é o peso do líquido, massa do líquido vezes a gravidade. A massa do líquido é densidade do líquido vezes o volume desse líquido e a gravidade. Só que o volume do líquido agora não é o volume de todo o corpo, é só o volume de que foi afundado, o volume imergido desse corpo. Nós chegamos então à densidade do líquido, volume imergido, volume imerso e gravidade. Por outro lado, nós temos a força-peso, que é a massa do corpo vezes a gravidade, ou então densidade do corpo, volume do corpo vezes a gravidade. Ele está flutuando, mas ao mesmo tempo ele está em equilíbrio, porque ele não se movimenta mais. Portanto, nós temos que nós podemos igualar, né, o empuxo com o peso desse corpo. Cancelando a gravidade, nós chegamos à seguinte referência, na seguinte correlação entre volume imerso e volume do corpo, densidade do corpo e densidade do líquido. E agora, se a gente tiver o volume do corpo, volume imerso e a densidade, a gente pode encontrar a densidade do líquido, densidade do corpo, vice-versa. De tudo isso aqui, o que é importante? Nós colocamos a densidade aqui para vocês e não massa específica, porque nós não sabemos qual é o material desse corpo. Esse corpo, se ele for puro, se for uma substância pura, aí sim, nós temos uma massa específica. Aqui, no caso, nós consideramos densidade para todas as contas, porque a gente não sabe qual é a substância que nós vamos considerar, qual é o ponto, e por isso nós generalizamos que densidade é o melhor a se usar. Se o corpo for uma substância pura, sua densidade vai ser igual à massa específica. E olha só, encontramos aqui o equilíbrio tanto para o sólido quanto para o líquido. Definimos para um fluido como que pode acontecer o empuxo, princípio de Arquimedes, teorema de Stevin, e para um sólido também a gente viu qual é a diferença de um corpo material e de um corpo extenso, como que a gente pode definir o equilíbrio de todos eles. Em seguida, nós vamos para um vídeo então de exemplos, onde vocês vão ver a aplicação desses princípios, desses teoremas e dessas equações. Vão ver que é bem simples, bem tranquilo. Então, até o próximo vídeo!